Brasil, essa semana está sendo simplesmente histórica para a nossa democracia, principalmente para você que é da direita, para você que apoia Bolsonaro, para você que apoia o cidadão de bem, para você que apoia aquilo que é correto, aquilo que é certo. Você que é uma pessoa conservadora, já deixe seu like e já se inscreva no canal. Essa semana a casa vai cair e Alexandre de Moraes não vai mais cometer essas censuras, cometer todos esses abusos de poder que vem se falando já há muito tempo. Muitas pessoas perseguidas apenas por dar a sua opinião, apenas por confrontar ideias, e isso já está na hora de acabar. A OEA está no Brasil, vários depoimentos já estão sendo coletados e vocês vão ficar chocados agora com tudo que foi falado para o pessoal da OEA dos Estados Unidos. Vamos lá, vamos acompanhar. Deixe seu like, não se esqueça, tá? E também, claro, se inscreva aqui no canal. Vamos lá que eu vou passar aqui para a tela para a gente reagir a esses depoimentos e também a fala aqui sobre o assunto do Deltan Dallagnol. Vamos lá. Para tudo que está fazendo, porque o relator da OEA, que veio ao Brasil para investigar a censura e os abusos do Moraes, afirmou que as denúncias são impressionantes. Gente, e não é só isso, é melhor do que isso. Ele disse ainda que ele não endossa o comunicado que o STF fez para a imprensa sobre a reunião dele mesmo com o STF. Ou seja, ele deixou o STF preso na parede com o pincel na mão. Ele tirou a escadinha. Isso aqui, gente, é inacreditável de tão bom. Então senta aí, pega a sua pipoca que eu vou te contar 3 coisas desse vídeo. Primeiro, o que é essa visita da OEA ao Brasil? Em segundo lugar, você vai ver a manifestação do relator que diz estar chocado com as denúncias dos abusos e eu vou te mostrar o vídeo disso. E em terceiro lugar, você vai ver que ele não endossa o que o STF andou dizendo, deixando aí o Barroso e o Moraes totalmente desamparados. Então bora lá entender. E antes de eu te mostrar esse vídeo bombástico do próprio relator da OEA falando o que ele achou aqui das denúncias, vamos começar pelo primeiro ponto, pelo comecinho. O que é a OEA e o que ela tá fazendo aqui no Brasil? Gente, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, é um organismo internacional que reúne os países do continente americano com o objetivo de promover democracia, direitos humanos, segurança, desenvolvimento na região. E existem 2 órgãos que fazem parte do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos no âmbito da OEA. Esses 2 órgãos são, o primeiro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela julga como um tribunal as violações que os estados cometem contra direitos humanos, como a liberdade de expressão. Mas antes de um caso ir para a corte, ele precisa passar pelo segundo órgão desse sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, e esse segundo órgão é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é uma espécie de braço executivo do tribunal, da corte, e faz a investigação. Dentro dessa comissão, uma das relatorias dela é a Relatoria de Liberdade de Expressão, e o relator, ou chefe desse departamento, é o Pedro Vaca Villarreal, que é justamente quem foi enviado ao Brasil depois de tantas denúncias de violações, censuras e abusos de Moraes. Desde um ano atrás, eu já dizia da importância de nós acionarmos esse sistema interamericano. E por que isso? Porque no Brasil não tem para quem recorrer contra os abusos do STF. Houve, desde então, desde um ano atrás, muitas denúncias, reuniões, relatos para a comissão, inclusive nossos e de vários deputados e senadores, e após a vitória do Trump, a comissão enviou Pedro Vaca ao Brasil. A gente já tinha dito que a vitória do Trump era muito importante, porque o Trump poderia pressionar a Corte Interamericana a priorizar o caso do Brasil, já que grande parte do financiamento da Corte vem justamente dos Estados Unidos. E então, logo antes do relator da OEA vir ao Brasil, depois da vitória do Trump, o que nós vimos? O Moraes arregando geral, liberando geral as redes sociais dos censurados, como nunca tínhamos visto antes no Brasil. E qual que é o poder do Pedro Vaca, o relator? A Relatoria de Liberdade de Expressão, ela tem a função de monitorar a liberdade de expressão, investigando e denunciando a censura e a perseguição contra jornalistas, cidadãos e imprensa dentro dos países que fazem parte da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Os relatórios gerados nessa Relatoria de Liberdade de Expressão podem criticar duramente e envergonhar os países no cenário internacional e podem acabar gerando um caso na Corte, no Tribunal Interamericano. E a Corte pode impor as suas decisões ao Brasil, já que o Brasil faz parte do sistema, já que o Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica. E mais, as decisões da Corte podem anular as decisões do STF e mandar o Brasil indenizar as vítimas dos abusos, como as pessoas que são vítimas, antes eram manifestantes, agora são vítimas do 8 de janeiro, porque estão sendo vítimas dos abusos do STF. Gente, é pouca coisa, não é? E uma coisa é fato, se a OEA resolveu parar para prestar atenção ao Brasil, é porque a coisa tá feia mesmo por aqui, viu? E o fato de o Pedro Vaca já ter se manifestado agora, ontem, sobre a situação do Brasil nesta terça-feira, mostra que existe uma preocupação real em relação ao que ele está ouvindo e vendo aqui no Brasil. Bom, agora que você já entendeu o que é essa corte e o poder que esse relator que tá aqui no Brasil tem, senta que eu vou entrar no ponto 2 desse vídeo, que é mostrar pra você o que ele disse ontem. E não só senta na cadeira, mas senta o seu dedo no like se você tá gostando da reação da OEA contra os abusos do Moraes. Dá uma olhadinha aqui comigo. Olha aí, ó. Pedro Vaca, esse à direita aqui, ó. Como você avalia a visita ao Brasil agora? Estamos ouvindo muitas histórias e relatórios. Uma agenda pesada, então estamos trabalhando nisso. Anything you heard so far is concerning about freedom of speech in Brazil? Agora sobre a liberdade de expressão do Brasil é preocupante? O tom dos relatórios é realmente impressionante, olha aí, impressionante. Really impressive. We have to Really impressive, really impressive. É realmente impressionante. E aí ele segue dizendo que nós temos que analisá-los com calma. analyze this with calm. And about the meeting of the Supreme Court.
E sobre a reunião com o Supremo Tribunal Federal, o repórter pergunta, foi satisfatória a Was respeito da satisfying liberdade about de the freedom of expressão? speech? I think they publish a press release Eu acho que eles publicaram um comunicado para a imprensa brasileira. on that. That's their voice. Essa é a voz deles, olha só. Essa é a voz deles, dizendo, olha, não tem nada a ver com o que eles falaram, essa é a voz deles. We'll have ours later. Teremos o nosso depois. Okay, thank you very much. Gente, que espetáculo! E aí a reunião dele, olha aí na reunião, acabou de sentar aqui o Rodrigo Marinho, que é do time do Novo, da liderança do Novo, advogado, um dos grandes defensores da liberdade de expressão. Você vê aqui, do lado dele ali, vai aparecer ali o advogado, o doutor Sebastião Coelho. Lá atrás, ó, o Marcos, do Val. Na parede aqui você vai ver pessoas aqui com anistia já na camiseta. Ou seja, pessoas aqui vítimas dos abusos aí, sendo ouvidos pelo Pedro Vaca. Gente, é pouco o que é mais. Então, o relator especial para a liberdade de expressão da OEA, o Pedro Vaca, ele confirmou que o que ele viu no Brasil é simplesmente impressionante. Eu, para usar as palavras dele, é really impressive. Não é usual esse tipo de comentário, mas ele não se conteve. O que você acha que deixou a OEA de olhos arregalados, o Pedro Vaca assustado? Conta aí pra mim nos comentários. Pode desabafar, porque tem bastante coisa que deve ter deixado ele de cabelo em pé. Eu quero saber a sua opinião. Olha, gente, o relator, ele não entrou em detalhes, mas a escolha das palavras diz muito, você não acha? A declaração foi dada depois de reuniões com os parlamentares que denunciaram todos os abusos do STF contra cidadãos brasileiros. Até a família do Clezão, preso político que faleceu na prisão, foi apresentado ao relator. E preste atenção em como ele deixou o STF com o pincel na mão, preso pelo pincel na parede sem a escadinha. O relator esteve com o presidente do STF, o Barroso, com Alexandre de Moraes, na segunda-feira, mas ele não endossou o comunicado oficial que foi divulgado pelo próprio STF sobre a reunião dele com o STF. Ele deixou claro que essa era apenas a voz deles do STF e que a OEA ainda vai divulgar o seu próprio comunicado. Em outras palavras, gente, o que ele parece estar dizendo aí nas entrelinhas é que a versão oficial não convenceu. E ainda bem, porque realmente não convence. Eu vou fazer um vídeo ainda hoje mostrando por A mais B como não convence. Então aciona o sininho das notificações que aparece aí embaixo no seu vídeo para você não perder os novos vídeos que eu vou lançar aqui. O que você acha que a OEA vai revelar aí no seu comunicado? Como é que você acha que vai ser o comunicado do Pedro Vaca pra imprensa? Tem gente da direita que tá um pouco descrente, achando que tudo é um jogo de cena, inclusive as liberações das redes sociais nos últimos dias. Isso aí, infelizmente, é verdade. Tem muita gente mesmo da direita que, por exemplo, vê um vídeo desse, não compartilha, não comenta, achando que é uma coisa simples, achando que, isso aí é mais uma conversinha e tal, e não tá levando a sério, não tá percebendo o tamanho do problema, não tá observando que somente uma situação dessa aqui, né, do governo dos Estados Unidos realmente impor autoridade, né, sobre esses abusos de poder, essas censuras, né, para poder realmente fazer alguma coisa, porque quando se fala da liberdade de expressão, não está falando somente de dar poder às pessoas para falar, está falando da liberdade delas como um todo. Se você não tem liberdade nem para falar, imagina para o restante. Então, isso aqui é extremamente sério, pessoal. Por Moraes, como uma forma aí de compor ou fazer um acordão para livrar Moraes, o que é possível, mas existem vários sinais na direção contrária, especialmente por conta dos ventos vindo dos Estados Unidos e de Elon Musk, que sofreu na pele os abusos do Moraes. Eu acho muito difícil que a comissão aí vá peitar o Trump e o Musk. Essa entrevista do relator da OEA te deu esperanças? Animou você um pouquinho hoje, nessa manhã? Então curte o vídeo, e é importante dizer que eu sei que tem muita gente na direita que tá bastante desconfiada dessa visita aí do Pedro Vaca por conta de posicionamentos anteriores, e tem um certo nível de ceticismo, é saudável sim, pra gente poder gerir bem as nossas expectativas e não se frustrar lá na frente quando vier o relatório. Mas eu quero te dizer o seguinte, uma fonte próxima e segura me contou que o governo Trump, quando tomou posse, foi muito claro com a OEA. Ou vocês vão investigar e punir as violações à liberdade de expressão no continente americano, ou nós vamos cortar todo o financiamento de vocês. É simples assim, exatamente como eles estão fazendo agora com a USAID. Boa parte, então, do orçamento da Comissão Interamericana, da Corte Interamericana, vem dos Estados Unidos. Em 2023, o governo americano injetou ali mais de 7 milhões de dólares por meio de um fundo. Não é à toa, gente, que a visita ao Brasil esteja acontecendo apenas agora. Não é coincidência. Então eu não apostaria que o Pedro Vaca vá voltar lá para Washington e vá fazer um relatório aí, passando pano pro STF, pro Moraes. E essa também foi a percepção dos deputados que estiveram com ele ontem, como Gustavo Gayer, Bia Kicis, Marcel Van Hatten. Todo mundo saiu da reunião com ele sentindo que ele realmente entendeu a gravidade do que a gente está vivendo. Enquanto nossos parlamentares lutam por nossas liberdades nesse fronte aí, tem um outro fronte, tem uma outra frente de batalha em que você e eu podemos lutar, que é o da... Deixa eu só falar uma coisa pra vocês aqui, nós também vamos ver já agora, tá? Esses depoimentos do Gustavo Gayer, do Magno Malta principalmente, também da Bia Kicis. Foi realmente algo impressionante, viu? Preparação e do conhecimento, e pensando na grande vitória da direita em 2026, que a gente precisa estar preparado. E é por isso que eu quero te convidar para... Agora ele vai falar sobre o produto dele aqui, né? Depois vocês podem dar uma olhadinha lá no canal dele. Vamos agora aos depoimentos. Estamos aqui para falar a verdade. Se vocês tivessem vindo nos ouvir primeiro, antes de ir ao Supremo, tudo que vocês ouvissem lá, eu vou dizer, olha, é mentira o que eles estão dizendo aqui. Esse rapaz aqui, a empresa que o acusou e que fez uma delação e depois fez um acordo de leniência para devolver o dinheiro roubado, assumindo isso, teve esse dinheiro devolvido agora pela via do escritório da esposa dele. Porque os ministros do Supremo, aliás, diferente dos outros, eu quero ser filmado, quero ser gravado, porque a Suprema Corte, lá onde vocês estiveram, eu sabatinei todos eles. Eu tenho 3 mandatos de senadores, exceto o Nunes e o André Mendonça, mas por quem militei muito, mesmo fora do mandato,
candidato, porque o presidente Jair Bolsonaro a ser esfaqueado em 2018 por Adélio Bispo. Aliás, quero que os senhores registrem que Adélio Bispo é a pessoa mais importante do Brasil. É o mais glamorizado, é o mais amado, é o mais guardado. Ninguém pode quebrar sigilo de telefone dele, ele é protegido pelas autoridades, ele tem advogados muito fortes, muito famosos dessa tal grupo como é que é o nome das advogadas? Prerrogativas. E esse Adélio Bispo que esfaqueou Jair Bolsonaro, que até hoje, esse que não é um lobo solitário. Vejam que nós estamos vivendo. O presidente da Suprema Corte, chamado ministro Barroso, o Alexandre de Moraes, ele é relator de um inquérito que começou com esse rapaz aqui. E esse inquérito começou com base no regimento interno do Supremo Tribunal. Deixa eu dar um pause rapidinho para falar uma coisa para vocês. Olha como isso é grave. Uma pessoa ir lá esfaquear uma pessoa que tá ali sendo candidata a presidente, o principal candidato a presidente, o cara que está em alta, onde o Brasil inteiro está apoiando o cara, e simplesmente não há uma investigação séria. E não se faz punição a essa pessoa para investigar tudo sobre essa pessoa, com quem que ela tá ligada, se ela recebeu dinheiro de alguém, ou seja, não segue as contas bancárias. Cara, precisa ter uma investigação mais forte, e se tiver tendo também, tem que deixar claro também para as pessoas. Isso aqui é extremamente grave. O Magno Malta fez muito bem em falar sobre isso, e Magno Malta vai falar muito mais aqui, viu? Muita coisa pesada. Então, não esquece, gente, compartilha esse vídeo, deixa o like, se inscreva. O federal, que é para tratar de questões internas e não de questões externas. Olha só a inversão disso. E aí virou um estômago de elefante, onde eles jogam tudo ali dentro. O ordenamento jurídico do Brasil, nós estamos vivendo na época da internet, nós estamos vivendo na época da cibernética. O nosso ordenamento jurídico está nas nuvens. Essa Constituição que você recebeu, deixa eu dar um beijo nela, porque é uma afinada. Tchau, tá morta. Ninguém a respeita. Ali cada um faz o seu próprio papel. Aqui está esse homem, que eu quero lhe dar a foto dele. Chama Clezão. Ele foi morto nas vísceras, senhor. Nas vísceras do Estado. Aqui está ele saindo de maca de dentro do Senado. Aqui está a família dele. Ele não quebrou, ele não fotografou, ele simplesmente estava lá. A PGR, que de uma certa forma não é ouvida, e quando é ouvida sempre está do lado da Suprema Corte, pediu para soltá-lo por falta de prova e pelas comorbidades que ele estava doente. Ele morreu lá dentro. A esquerda do Brasil, que vocês conhecem, vocês estão lá para estudar esses assuntos. Em 64, eles falam que o Herzog desapareceu nos purões da ditadura. Esse cidadão aqui desapareceu nos purões. E o sangue dele está na mão do Supremo Tribunal Federal. De Alexandre de Moraes, que aliás é o CEO daquele negócio lá, está na mão dele. Essa família aqui sofrendo. Aqui está o advogado, o nosso presidente da Suprema Corte, o senador, o ministro Barroso, fazendo o seu discurso, um comício no meio de jovens da Uni, dizendo, acabamos com o bolsonarismo. Bom, a não ser que ele nos convença a ser a favor de aborto, a favor de ideologia de gênero, a favor de invadir terra dos outros, aí acabou mesmo, né? Mas veja, isso é papel de ministro, e aqui é ele. Cadê o vídeo? Esse vídeo aqui. Stories. Primeira coisa que você tem que saber. Pera aí, pessoal, deixa eu só pular esse anúncio aqui pra gente... Bom, pessoal, agora nós vamos acompanhar aqui, tá? O do Gustavo Gaia. Lembrando pra vocês aqui que o áudio de lá não está muito bom, tá? Mas não é o áudio aqui da gravação, e sim o áudio do próprio vídeo aí, tá? Não tá muito bom, porém dá pra entender sim, é só prestar bastante atenção, dá pra entender. Tem um momento aqui que o Gaia chora, cara, ele não aguenta, ele chora aqui ao falar, né, da situação do Brasil. Nós fizemos uma reunião, acho que foi ano passado, na sede da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu lembro que eu falei uma frase lá nessa audiência. Eu disse que as pessoas que estão aqui, por estarem aqui, eu estava no seu escritório, lá na sua sede. Nós corremos os riscos agora, a partir de agora, de sermos perseguidos no Brasil por estarmos vindo aqui denunciar o que está acontecendo lá. O senhor lembra disso? Eu falei que nós que estamos aqui a partir de agora, vocês somos alvos da STF. Desde então, Marcelo Bonfim foi colocado em um inquérito por suas palavras, sendo que ele é um... Você vê todo mundo aqui, ó, esse aqui os computadores estão ligados, é porque tem um reflexo por aqui, dá pra vocês ver que estão ligados, então eles estão anotando tudo aqui, ó, tem gravadores aqui, tem tudo, ó. E tem uma pessoa que tá traduzindo aqui, ó, para o Pedro Baca, porque o Pedro Baca, ele é, se não me engano, ele é colombiano, tá? Então a pessoa tá ali falando com ele, possivelmente em espanhol, né? Tá traduzindo ali pra ele, tá? Então, ele aqui que é o principal cabeça aí da OEA, né? Um deputado federal, ou seja, ele é inviolável por suas palavras. Carlos Zambelli foi decidido por uma corte aqui no Brasil que ela deveria perder o mandato dela pelas palavras dela. Bia Kicis colocado no inquérito por causa de suas palavras. Eu colocado em inquérito por causa de minhas palavras. E muito provavelmente todos que estão aqui estão em inquéritos, não por roubar, não por desviar dinheiro público, não por cometer crimes, por nossas palavras. Nós somos parlamentares. Parlare é a nossa função. Nós temos a blindagem sagrada da Constituição de podermos falar o que nós quisermos, e somos todos agora réus por nossas palavras. Então, quando o Marcelo Bonfim disse que, pela nossa percepção, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos não faz parte da solução, mas parte do problema, eu sou obrigado a concordar com ele. Se alguma coisa tivesse sido feita desde as primeiras reuniões, talvez hoje nós não estaríamos nessa situação calamitosa, desastrosa que a gente se encontra. Então, eu poderia aproveitar esses 5 minutos para fazer uma defesa e explicar para o senhor todos os crimes que o STF cometeu contra mim. Eu preparei, bonitinho, muito bonitinho eu preparei, mas eu não vou falar sobre
pergunta. Eu fiz um vídeo sobre isso daqui ontem, não sei se o senhor assistiu. Assistiu? Porque 5 minutos não dá tempo, mas eu preparei algo melhor. O senhor ontem teve uma reunião justamente com as pessoas que se posam como defensores da democracia, baluartes da verdade, aqueles que defendem as instituições. E eles falaram para vocês algumas coisas que não têm a menor relação com a realidade. Tudo começou, a censura no Brasil começou com aquilo ali. Quando uma investigação da Lava Jato descobriu que o ministro do STF estava envolvido no maior esquema de corrupção que o mundo já viu. E naquele momento, esse ministro, Dias Toffoli, que era presidente da Suprema Corte, decidiu censurar esse artigo dessa revista famosa, determinou que as revistas fossem recolhidas nas bancas de revistas e basicamente criminalizou qualquer um que falasse sobre isso. Em sequência, ele abriu um inquérito de ofício que é ilegal no Brasil, entregou esse inquérito na mão do Alexandre de Moraes, o que também é ilegal, porque tem um sistema que faz uma distribuição aleatória, e o Alexandre de Moraes, há 6 anos, tem usado esse inquérito para destruir toda e qualquer pessoa que demonstre desaprovação com a Suprema Corte. Só por uns minutos aqui, Mário. E o Barroso e os ministros do STF interferem ativamente no Congresso. Quando nós tentamos e aprovamos uma lei para voto impresso, onde as leis da urna eletrônica, o voto seria impresso e cairia dentro de uma urna física, sem encostar nesse papel, o Barroso foi até o Congresso, chamou presidentes de partidos e falou com eles, dizendo, não é para passar essa lei. Eu proíbo. Se vocês passarem essa lei, vocês serão perseguidos. Isso saiu na imprensa, senhor. Saiu na imprensa. Contra voto impresso, o Barroso busca cacique central em posição. Alexandre de Moraes também foi lá, chamou os presidentes de partidos e falou, não é para aprovar essa lei. E ameaçou essas pessoas. E por isso nós não temos o voto impresso, que inclusive foi aprovado no Congresso. Bom, nesse dia que o Barroso, na comissão, nesse dia que o Barroso e o Alexandre de Moraes foram ao Congresso ameaçar políticos para que eles não votassem uma determinada lei, nesta reunião, senhor Vaca, nesta reunião, estava essa pessoa aqui, ó, Paulinho da Força. Essa pessoa estava sendo procurada pela Justiça Brasileira por um esquema de corrupção. Ele estava na reunião com o Barroso e Alexandre de Moraes. Ele é o presidente de partido. Um corrupto que estava sendo procurado pela Justiça. Estava na reunião com 2 ministros da Suprema Corte para impedir que o voto impresso fosse aprovado. Não encontram ele para uma citação, para uma intimação, mas encontram ele para impedir que o projeto seja aprovado na Câmara dos Deputados. Para concluir, eu estou chegando na minha conclusão, nós temos uma Suprema Corte que apenas no ano passado tomou 52 mil decisões. Rapaz, olha como a situação é grave, né? A justiça não encontra uma pessoa para intimar, porém essa mesma pessoa se encontra em reunião com o mais alto poder da justiça. Cara, parece até ser, sei lá, falas de um stand-up ou de algum comediante, algo assim, né? 52 mil decisões para 11 ministros. Isso dá 4.700 decisões por ministro no ano de 2024. Sr. Vaca, cada ministro da Suprema Corte do Brasil decidiu, ou seja, analisou, leu e decidiu 15 processos por dia. Como é possível uma pessoa, um juiz, ler, analisar, ponderar, elaborar, ouvir os 2 lados e julgar 15 processos por dia? Isso não existe. A Suprema Corte Brasileira atribuiu para si todas as decisões do Judiciário Brasileiro. Não só a censura. E aí que está a questão. Quem reclamar disso é censurado. Recentemente eu recebi a Polícia Federal na minha casa, às 6 horas da manhã, com armas em mão, apontando para o meu filho. 6 horas da manhã, porque o Alexandre de Moraes queria pegar o meu celular e ver o que eu estava conversando com o Elon Musk. Isso aqui é uma das coisas porque o Elon Musk ele também está muito irritado, tá? Porque o Elon Musk ele está sentindo uma perseguição do Judiciário Brasileiro em relação a ele. Então ele está muito incomodado nessa situação. Lembrando que foi o Elon Musk ali, né, chefiando o Dodge, né? E fazendo essas investigações na USAID, que descobriu todas essas relações, né, entre os abusos de poder e as eleições de 2022 e também a censura e os bloqueios aí nas redes sociais. Tá tudo se conectando. E aí foi através do Elon Musk, né, que chegou ao Donald Trump e mostrou isso aí. E por isso que a OEA veio no Brasil coletar aqui todos esses depoimentos. Então tá tudo conectado uma coisa na outra. Por isso que é importante você ficar informado, para você achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem sim, tá tudo conectado. Então é isso. Que vocês façam alguma coisa e façam valer a existência dessa instituição. Porque se vocês forem esperar o Brasil virar uma Venezuela, aí o senhor vai ter que fazer igual o senhor faz agora no seu Twitter, que é fazer 9... Rapaz, o Gaia aqui tá claramente, extremamente emocionado mesmo, né? E aqui ele vai dar uma dura aqui no Barca, né? Falando a respeito de que nunca viu nenhuma nota de repúdio em relação aqui aos jornalistas brasileiros. Eu vou até voltar aqui um pouquinho para vocês não perderem aqui, né, o contexto aqui, ó. Ele vai falar aqui, ó.
Aí o senhor vai ter que fazer igual o senhor faz agora no seu Twitter, que é fazer notas de repúdio por jornalistas que estão presos, nota de repúdio por pessoas que estão presas em ditadura. Mas eu nunca vi o senhor fazer uma nota de repúdio para Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Fiuza, pro Tavares, um jornalista português que ao entrar no Brasil foi impedido de entrar aqui pela Polícia Federal, pela Vicky, uma jornalista alemã que também foi detida no aeroporto. Eu nunca vi fazer uma nota de repúdio pelo Terça Livre, a maior empresa de jornalismo conservador que o Brasil já viu, que foi fechado a ofício para Alexandre de Moraes. E o Alan dos Santos, o dono dessa empresa, está foragido nos Estados Unidos com mandado de prisão. Prisão. Um jornalista famoso que falava com milhões de pessoas todos os dias. Por favor, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Obrigado. Como vocês puderam ver, eu tentei da melhor forma possível apresentar para eles a degradante, absurda situação que se encontra o Brasil, não apenas no que diz respeito à liberdade de expressão, mas o uso da justiça como perseguição, as ordens ilegais, diz respeito à Constituição. Bom, eu realmente despejei tudo aquilo que estava entalado na minha garganta há muito tempo. Levará alguns meses até que esse relatório fique pronto, mas a percepção que eu tive é muito boa. Eu acho que vai vir um relatório que vai mostrar realmente o que está acontecendo no Brasil. Da nossa parte, nós não podemos parar de trabalhar. Continue marcando o Pedro Vaca, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no seu Twitter, no seu Instagram. Pegue prints que mostram que houve censura, matérias da imprensa, trechos de vídeo, onde você percebe claramente que há uma censura, que há um viés ideológico na nossa Suprema Corte. Poste no Twitter, no X, e marque Pedro Vaca. Pedro Vaca, ele usa muito o X, é a principal ferramenta que ele usa para se informar das coisas. Então vai lá, deixe seus comentários, marque ele sempre, coloque esses vídeos, esses posts nos comentários das postagens dele. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a vir um relatório favorável a resgatarmos a liberdade de expressão no Brasil. Um abraço. Bom, pessoal, como vocês puderam ver aí, né? Situação nada fácil mesmo. E o máximo que a gente pode fazer é o quê? Compartilhar a informação, compartilhar o máximo que a gente puder, fazer com que essa informação ela chegue aí no mundo inteiro, né? E fazer com que o Brasil inteiro possa ficar, né, por dentro dessa situação. E depois de todos esses relatórios aí sendo enviados para os Estados Unidos, tá todo mundo falando que o Alexandre de Moraes, ele pode ser preso ao pisar nos Estados Unidos, porque lá a situação é mais complicada, tá? Os Estados Unidos eles não vão vir aqui prender o Alexandre de Moraes porque nós somos aí, né, um país independente. Então, dificilmente isso vai acontecer aqui no Brasil, mas lá tá todo mundo falando que sim, pode acontecer, tá? E a OEA, esse aqui, a Organização dos Estados Americanos, tá? Lembrando que esse aqui na sigla lá na América, né, é a OAS, mas aqui, depois da tradução, fica OEA, ok? Deixe seu like, compartilhe o máximo que você puder e comenta aqui o que você achou aí dos depoimentos e também do Deltan Dallagnol, que trouxe aí pra gente mais informações a respeito do pós a reunião aí.